Então, vamos lá, pessoal. Abra uma apostila aí de filosofia, página 19. Nós iremos fazer da página 19 a 24. Vamos lá? Então, vamos lá. Página 19. Então, nós vamos falar sobre as diferenças culturais, tá? Diferenças culturais. Nós vamos começar aí, ó, com uma fábula bem legal, pessoal. Então, vamos lá. Há quase 200 anos, um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, ele refletiu sobre as dificuldades de convivência entre as pessoas. Então, a dificuldade de convivência entre as pessoas, quer dizer, essa dificuldade que as pessoas têm em conviver com outras pessoas. Em busca de uma solução para esses problemas, ele escreveu uma fábula que trata das dificuldades de convivência de certo grupo de ouriços. Então, conheça a fábula. Lembrando, pessoal, lá em português vocês já devem ter aprendido, né? Que fábula é uma história curta e geralmente os personagens da fábula são animais e sempre tem um ensinamento, traz um ensinamento no final da história. Então, tá lá. Conheça a fábula criada pelo filósofo. Então, essa é a fábula dos ouriços, tá? Dos ouriços, que foi criado por esse filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, ok? Em uma noite de inverno, um grupo de ouriços estava prestes a morrer congelado. Então, como vocês estão vendo, o ouriço, ele é como se fosse um porco-espinho, vamos dizer assim. E ele é cheio de espinhos, olha aí, ó, em cima deles. Olha aí na imagem que vocês vão ver, cheio de espinho. E era uma noite de inverno. Então, um grupo de ouriços estava prestes a morrer congelado. Eles estavam quase para morrer congelados. Os animais resolveram se aproximar para se aquecerem, mas os espinhos de uns machucavam os outros. Por isso, eles logo se afastaram. Então, lembra lá em ciências que nós vimos que esse abraço que a gente dá em outra pessoa, a gente transmite o calor. Então, como eles estavam longe um do outro, eles procuraram se aproximar para se aquecer. Só que como eles são cheios de espinhos, no que eles chegaram perto um do outro, começou um machucar o outro por causa dos espinhos. Então, daí logo eles decidiram se afastar novamente. Estavam quase congelando novamente e então decidiram se aproximar com mais cuidado, deixando um pequeno espaço entre eles. Desse modo, todos se aqueceram sem ferir uns aos outros com seus espinhos. Então, olha que legal. Eles estavam uma noite muito fria, estavam quase morrendo congelado. Eles decidiram se juntar, ficar um perto do outro para se aquecer. Só que daí eles chegaram, se juntaram e perceberam que um estava machucando o outro com seus espinhos. Aí eles resolveram se afastar novamente. Mas aí eles começaram de novo. Então, eles começou de novo a congelar novamente. E aí eles decidiram, vamos nos aproximar com cuidado. Então, eles foram se aproximando devagarinho, devagarinho, e não chegou a relar um no outro, ficou um espaço pequeno entre eles. Então, eles se aproximaram com cuidado para não ferir ao outro. Então, essa é um dos ensinamentos. Então, vamos lá. Na fábula, os ouriços poderiam morrer congelados se continuassem muito afastados. O que acontece com as pessoas quando elas ficam muito afastadas umas das outras e por quê? E aí? O que vocês acham? Né? Então, quando uma pessoa, vamos trazer para o nosso dia a dia, quando uma pessoa fica afastada, ela fica isolada, né? Ela não quer conversar com ninguém. O que acontece? A gente percebe que essa pessoa, ela entra numa profunda depressão, né? E, infelizmente, muitas pessoas têm até tirado a própria vida, né? Por ter essa depressão. Porque ela não quer mais estar com ninguém, ela não quer conversar com ninguém. Então, ela fica sozinha, ela se sente totalmente sozinha. Aí ela se sente uma pessoa inútil, que não serve para nada. E, infelizmente, acaba até chegando aí num suicídio, né? Acaba se matando, ok? Então, isso que está acontecendo com as pessoas que se mantêm afastadas. E quando se aproximavam demais, os ouriços feriam uns aos outros com seus espinhos. Como é que as pessoas ferem umas às outras na convivência?
Então, como é que as pessoas ferem? Vou voltar aqui um pouquinho. Como que elas se ferem umas às outras na convivência? Elas se ferem devido à falta de respeito pelas diferenças. Então, tem pessoas, como a gente viu numa aula passada de filosofia, sobre o se achar o centro do universo. Achar que eu sou todo poderoso, eu chamo a atenção, todos têm que estar com os olhos voltados para mim. Então, isso daí acaba ferindo as pessoas. Aí eu falo muitas coisas que magoam outra pessoa, eu não penso antes de falar, eu chego como se estivesse atropelando todo mundo, né? Chego falando, acusando, não penso nas consequências. Então, as pessoas acabam se ferindo assim, né, pessoal? Infelizmente. Então, infelizmente, né, as pessoas acabam se ferindo assim, por ela achar que ela é sempre dona da razão, e quando a gente convive com outras pessoas, a gente não tem que achar que nós somos os donos da razão, né? Nós temos que respeitar a opinião de cada um, certo? Então, vamos continuar lá na nossa apostila. Então, agora na página 20. Olha só, aqui vocês vão no material de apoio, vocês vão ver aí os fantoches representando ouriços. Então vocês vão destacar lá e vocês podem brincar aí em casa, criando outras fábulas com o ouriço. Podem fazer uma dramatização usando como fantoche, dá para colar no palito de picolé e brincar, fazer fantoche, teatrinhos, né, de fantoches, certo? Diferenças culturais. Você já se perguntou o que seria diferente em sua vida se você crescesse em outra família ou se tivesse em outra comunidade? Talvez você falasse outra língua, ouvisse histórias diferentes, recebesse outro tipo de educação, seguisse costumes distintos dos que tem, frequentasse lugares e observasse construções que não se parecem com os que costuma ver. Quando você visita pessoas ou viaja, é provável que perceba algumas diferenças de costumes, note diferenças culturais. Para entender o significado de cultura, considere a seguinte informação: o mundo é formado pela natureza e pelas criações humanas. Essas criações podem ser muito variadas. São objetos, atividades de trabalho e lazer, costumes, leis, instituições, formas de celebrar, de se relacionar, de se comunicar, de expressar pensamentos ou sentimentos, tipos de ciências, artes, religiões, etc. Juntas, todas essas criações humanas formam uma cultura que varia bastante de uma comunidade para outra, de acordo com a região e a época. Portanto, é possível dizer que existem inúmeras culturas. Além disso, em uma mesma comunidade podem conviver pessoas que receberam influências culturais distintas. As manifestações culturais de uma comunidade se relacionam com características do ambiente em que essa comunidade se encontra e com as influências de outras culturas trazidas por pessoas de diferentes locais. Um exemplo disso é a tradicional festividade conhecida como Bumba Meu Boi. Essa festividade acontece em várias partes do país, com distintos nomes e algumas características diferentes, de acordo com a região. É uma tradição vinculada à atividade de criação de gado bovino no interior do Brasil e tem influência das culturas africanas, indígenas e europeias. As duas obras reproduzidas a seguir ilustram o Bumba Meu Boi, uma gravura do artista pernambucano, tá lá, Borges, e uma pintura do artista carioca, Rosina Becker do Vale. Então, quando eu falo pernambucano, é a pessoa nascida no estado do Pernambuco, e carioca é a pessoa nascida na cidade do Rio de Janeiro. E aqui vocês têm duas representações diferentes, mas sobre a mesma festividade, sobre o Bumba Meu Boi. Certo? Aqui nós temos uma letra de uma música, tá? Composta pelo brasileiro Paulo Tatic. Então tá lá. Eu perguntei para minha mãe: mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho. Perguntei para o meu pai: pai, onde é que você nasceu? Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é meu avô, era filho de um baiano.
Então, aqui, pessoal, nós temos aí os adjetivos pátrios, que também vocês vão ver lá na disciplina de português, e também a gente trabalha muito em geografia. O que são adjetivos pátrios? É que indica a nacionalidade, a origem da pessoa. Então, por exemplo, Curitiba é a capital do estado do Paraná, gaúcho é a pessoa que nasce no estado do Rio Grande do Sul, Recife é a capital do estado de Pernambuco e baiano é um adjetivo pátrio. É uma pessoa nascida no estado da Bahia, certo? E aqui nós temos um mapa. Então, neste mapa está indicando os estados de onde vieram os pais e avós mencionados na letra. Então, olha lá, Pernambuco, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Vocês vão fazer em casa, olha só. Vocês vão perguntar a algum familiar em qual cidade e estado do país nasceram seus pais e avós, tá? Caso alguma dessas pessoas não tenha nascido no Brasil, pergunte qual é o país de origem. Então, se for aqui no Brasil, é o estado que nasceu. E se não foi no Brasil, é o nome do país. Então, aqui, a mãe, vocês vão perguntar, mãe, onde você nasceu? Aí ela vai te falar. Se foi numa cidade aqui do Brasil, vocês vão colocar a cidade, tá? A cidade e o estado, ok? Cidade e estado. E o pai também. Se caso não foi no Brasil, vocês vão colocar só o nome do país, tá? Aí não precisa de cidade nem estado, é só o nome do país. Aí você vai perguntar para a mãe, o avô materno, a avó materna, né, que são os pais da mãe, e para os avós paternos, que são os pais do pai, tá? Aí vocês vão registrar aqui aonde eles nasceram, qual lugar que eles nasceram, qual cidade, estado ou país, se caso for fora do Brasil. E aqui vocês vão fazer uma pesquisa também, uma entrevista. Pergunte a seus familiares sobre algum costume na família que represente uma herança cultural dos antepassados. A seguir, descreva esse costume. Então, o que é uma herança cultural? Vocês vão perguntar, mãe, pai, tem algum costume na família que vem vindo de geração em geração? Por exemplo, na minha família é costume se reunir todo domingo e comer uma macarronada. Na minha família é costume a gente fazer a ceia de Natal todos os anos, todos juntos, na mesma casa, lá na casa da minha avó. Entenderam? Então, vocês vão colocar aí um costume, tá? E vai descrever esse costume da sua família. Certo? E aqui, pessoal, também vocês vão pesquisar uma manifestação cultural própria da sua comunidade ou da região brasileira onde você vive. Então, tá assim, ó. Para saber como vivem crianças de diferentes comunidades ou países, pesquise informações sobre costumes e outros aspectos culturais desses locais. Depois, no quadro a seguir, registre o nome do país ou da comunidade e algo que chamou a sua atenção em relação a essa cultura. Então, vocês vão pesquisar aqui, ó, vocês podem pesquisar 3 países, tá? Que comunidade que você pesquisou, tá? E de que país. Vocês vão escrever aqui e aqui vocês vão colocar resumidamente qual é o costume dessa comunidade, tá? O costume delas, o que elas costumam fazer no aspecto cultural. Então, vocês vão registrar 3 pesquisas aqui. Pode ser uma comunidade de outro país ou pode ser comunidades aqui próprias do Brasil mesmo. Eu vou pôr uma comunidade indígena, entenderam? Então, vocês podem colocar daqui do Brasil também, mas pode ser também do exterior, de outros países, ok? Então, vai ser isso que vocês vão fazer aí, pessoal. Nós iremos trabalhar mais detalhadamente sobre essa fábula dos ouriços na nossa aula online, tá? Que vocês estarão participando hoje da aula online. Então, nós estaremos falando mais sobre essa história do ouriço e trazendo para o nosso dia a dia, ok? Certo, pessoal? Então, quero desejar para vocês um ótimo final de semana. Estejam aí todos bem descansados para a próxima semana. Na próxima semana, estaremos aí realizando a Semana das Atividades Avaliativas 3 e 4. Então, estejam bem atentos aí, tá? Também teremos as aulas online. Então, estejam aí, participem das aulas online, ok? Porque é o momento de vocês tirarem dúvida com a professora. Aí também para a gente matar um pouquinho da saudade, né? Pelo menos de estarmos nos vendo, combinado? Então, bom final de semana para vocês
E até segunda-feira, na nossa próxima semana aí de estudos. Beijos. Beijos, beijos, beijos.